Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor David Marlon aqui. Nessa segunda aula, o que a gente precisa entender? Qual é a organização do DNA, certo? Então eu já falei com vocês ali na outra aula que a gente tem células eucariontes, células procariontes, ambos tipos aí, esses dois tipos celulares possuem material genético. Então o que de fato é esse material genético? Material genético vai ter todas as nossas informações, formado por nucleotídeos, certo? Então essa molécula aí a gente vai chamar de nucleotídeo, nosso material genético. Então a gente precisa entender que o DNA, essa molécula de DNA, eu posso estar falando que ele é uma desoxirribose, certo? Então esse é o nome do nosso material, certo? O nosso material genético do DNA é a desoxirribose e o nosso RNA é o quê? É a ribose apenas, certo? Isso se dá por quê? Por que vai mudar entre a desoxirribose e só a ribose? A organização molecular, certo? Então nessa organização molecular, a molécula de ribose, ela vai ter uma organização, ela vai ter uma quantidade de carbonos diferente da desoxirribose. Vai ter os carbonos e vai ter as hidroxilas. Então, vai ter ali a formação, a ligação, tudo certinho. E o que vai diferenciar a desoxirribose da ribose? Apenas um carbono, certo? Uma ligação ali de carbono com hidroxila. Então, o que vem a ser isso? Essa ligação aí, ela que vai diferenciar uma da outra, certo? Enquanto a ribose aí, ela tem uma quantidade de carbonos ligadas às hidroxilas, a desoxirribose, ela vai ter uma quantidade diferente aí, da ribose. E é por isso aí que vai diferenciar. Ela que vai diferenciar isso aí. Só que, beleza, a gente já sabe que a desoxirribose é o nosso DNA e a ribose é meu RNA. Mas o que é DNA? O que é RNA? O DNA ele é formado por uma fita dupla, ou seja, ele tem várias bases nitrogenadas. Posso estar falando aí, o que é a base nitrogenada? Quando você olha o nosso DNA, quando você vai interpretar o DNA, você não vai ver, por exemplo, lá um gene escrito, gene responsável pelo tipo sanguíneo, gene responsável pela cor do olho, pela cor da pele. Você não vai ver dessa forma. O que a gente vai interpretar no nosso DNA? Quando a gente observa o DNA, a gente percebe que é um aglomerado de letras, de sequência de letras, certo? E ele vai ser sempre o quê? Duplo, certo? Então, eu tenho uma fita desse lado e uma fita desse lado. Só que essas duas fitas, elas são coladas umas às outras. É formado por bases nitrogenadas, certo? Que é adenina, timina, guanina e citosina. São 4 bases nitrogenadas, representado por letras. Ou seja, a adenina é representada pelo A, timina vai ser representada pelo T, a guanina pelo G e a citosina pelo C, certo? Isso aí é o que vai, vai formar o nosso DNA, o nosso material genético. Então, são duas fitas coladas umas às outras através de quê? De pontes de hidrogênio, certo? O que é uma ponte de hidrogênio? É aquela camada que vai colar, vai estar ligada uma a outra através do hidrogênio. Por exemplo, quando você coloca água no copo, coloca ali até perto de encher, aí você fala assim, eu acho que cabe mais um pouco, e vai jogando água, vamos supor que aqui está a boca do copo, e aquela água, ela fica um pouco acima, da boca aqui do copo, só que ela não derrama. Vocês já perceberam isso aí? Então, quando ela forma aquela camada um pouco acima da boca do copo e não chega a derramar, o que segura aquela água daquele jeito ali? O que vai fazer com que aquela água ela fique acima da boca do copo e não derrame? São as pontes de hidrogênio, certo? Vocês já perceberam que
alguns insetos, eles são tão leves que eles conseguem ficar em pé sobre a água. Por que alguns insetos conseguem ficar sobre a água? Justamente por conta dessas pontes de hidrogênio, certo? Então, na superfície, né, na superfície aqui da água, as moléculas de hidrogênio, elas estão mais coladas, elas estão ali mais próximas, formando uma camada chamada de tensão superficial, certo? Então, à medida com que, quanto mais, mais na superfície estiver a água, mais hidrogênio, né, mais moléculas de hidrogênio estão ali, mais átomos de hidrogênio estão ali próximos uns dos outros. E está formando a tensão superficial. Quanto mais profundo estiver, mais espaçados estão as moléculas de hidrogênio. Então eles não estão interagindo tanto, certo? Ao contrário da superfície. Na superfície eles estão de fato ali interagindo e está formando essa tensão superficial. É por isso que a água ela não vai derramar por conta da tensão superficial. Eu falei ali por conta das pontes de hidrogênio. Vai ter as pontes de hidrogênio, só que o que forma de fato que não derrama é a tensão superficial, é chamada de tensão superficial, certo? Então, por exemplo, se eu falo aqui que as pontes de hidrogênio ligam as bases nitrogenadas, né? Então elas estão coladas umas às outras. Não é qualquer coisa que vai... não é qualquer atividade celular que vai fazer com que o DNA se rompa, certo? Você precisa de uma proteína específica para romper essas pontes de hidrogênio aí. Ou seja, então você tem aqui uma base nitrogenada, você tem outra base nitrogenada, elas estão ligadas umas às outras através de pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio faz com que essas bases nitrogenadas permaneçam ali. Então você tem aquela fita dupla toda enrolada, né? E esse é o nosso material genético. Beleza, material genético quando a célula está em intérfase, ou seja, ela não está se dividindo. Só que quando a célula precisa se dividir, né? Ela precisa o quê? Multiplicar o DNA. Quando essa célula vai multiplicar esse DNA, ela precisa, né? Quando a célula entra em mitose, que é a divisão celular, então a gente precisa entender que a célula ela vai se multiplicar. Então, se ela vai se multiplicar, ela tem que criar, a mitose ela cria uma cópia idêntica da célula que ela tem, que ela é. Então, é como se eu fosse fazer essas, vamos supor que eu sou uma célula, preciso mostrar, eu preciso me duplicar. Então o que acontece? Eu vou duplicar todos os meus órgãos aqui, certo? Todos os meus órgãos, vou criar de fato um clone aqui e faço essa multiplicação. Ou seja, o meu clone, a minha outra célula, ela de fato vai ter a mesma característica que eu. Então é isso que vai acontecer com a célula. A célula, quando ela vai se duplicar, ela multiplica todas as organelas, todo o material genético dela, ou seja, se ela tem aqui, ela vai ter um cromossomo, ela duplica esse cromossomo e esse cromossomo duplicado vai para a célula filha dela. Então vai para esse clone. É isso que acontece, certo? Então, quando a célula entra em mitose, ela entra em divisão celular, a gente precisa entender que o meu DNA, quando a minha célula não está se dividindo, ele fica solto, certo? Ele vai ficar solto lá no meu núcleo. Por quê? Porque ele não tem necessidade de ficar condensado. Só que ele precisa se condensar para fazer essa divisão, porque fica mais fácil para a célula, né? Eu costumo brincar com os meus alunos de que o nosso organismo ele não é burro. Ele é muito inteligente. Então, quando a célula vai se dividir, ele vai escolher o serviço mais difícil ou mais fácil. Ele sempre vai escolher o serviço mais fácil. Então, o que ele faz? Ele condensa o meu DNA, é como se eu pegasse um rolo de fio e enrolasse ele bastante, né? Então, se eu pego, por exemplo, um fio de 2 metros e começo a enrolar ele o tempo todo aqui, vou enrolando bastante ele e consigo compactar ele para ficar aí com, vamos dizer aqui, 20 centímetros, né? Se eu conseguir 20 centímetros, eu consigo duplicar e consigo separar muito mais fácil
esse fio, certo? Então esse material genético, a minha célula quando entra em divisão, o que ela faz? Ela condensa o DNA, ela vai deixar ele em forma do cromossomo, que é aqueles cromossomos X que a gente vê, né, basicamente aí quando a gente tá estudando aí a célula, enfim, né, é a parte que a gente consegue observar muitas vezes até mesmo em microscópio óptico, microscópio de luz, certo? Então, quando a gente fala de cromossomo, nada mais é do que o nosso material genético, o nosso DNA, molécula de DNA condensada, ou seja, ele está mais enrolado ali, certo? Então, isso aí é o nosso cromossomo. Então, a gente vai ter o DNA, que é o material genético, a gente tem o cromossomo, que é essa molécula de DNA condensada, certo? E a gente vai ter o gene. O que é o gene? O gene é uma sequência de DNA que vai servir para criar alguma proteína específica, por exemplo. Então, se meu sangue é do tipo A, né? Eu tenho sangue do tipo A. Eu precisei de um gene específico do meu DNA para codificar aquela proteína do tipo A. É por isso que meu sangue ficou tipo A, certo? Então, se o meu sangue ele é positivo, então eu precisei de um gene para codificar essa proteína específica aí, para ser positivo. Agora, se o meu sangue é negativo, eu não precisei de gene nenhum. Por quê? Porque eu não codifiquei proteína, certo? O meu sangue só é positivo se eu tiver codificado alguma proteína para ela ser positivo, é a proteína D. Agora, se o meu sangue é negativo, eu não tenho proteína, então não precisei de gene nenhum, certo? Até nisso, o nosso organismo, o nosso material genético, ele é esperto, certo? Então, beleza. Já expliquei para vocês o que é o DNA, o que é o cromossomo e o que é o gene. Agora, quantos cromossomos nós, seres humanos, possuímos? Nós possuímos 46 cromossomos dividido em 23 pares de cromossomos, né? Então, beleza. Tenho 46 cromossomos dividido em 23 pares, sendo que 22 pares aí são cromossomos somáticos, né, que vão possuir aí cor do cabelo, tipo sanguíneo, cor do olho, tudo isso aí, certo? E a gente tem os cromossomos o quê? Sexuais. É aqueles cromossomos que vão estar aí determinando quem vai ser do sexo masculino e quem vai ser do sexo feminino. Então, quando você tem cromossomos homólogos, duplicados ali, sexuais, por exemplo, o XX, certo? Isso você mostrou que é o quê? É um indivíduo do sexo feminino. Agora, se você tem cromossomos sexuais X e Y, você tem um indivíduo do sexo masculino. Só que calma aí, existem ainda algumas variações. Existe, por exemplo, algumas mutações, algumas variações que alguns cromossomos, eles possuem, né, uma duplicação, né? Você pode ter uma trissomia, por exemplo, que é no caso do triplo X, o indivíduo, ao invés de nascer com 2X, nasce com 3. Pode ser que alguns indivíduos nasçam com cromossomo X, X e Y, certo? Isso aí, existem algumas síndromes chamadas síndrome da diferenciação sexual. São síndromes genéticas que o indivíduo, por exemplo, ele pode nascer, quem nasce, por exemplo, com a síndrome que tem X, X e Y, certo? Ou seja, nasceu, né, aparentemente ali, menino, certo? Apareceu um indivíduo ali do sexo masculino, só que quando esse indivíduo entra na puberdade, ele começa a desenvolver o quê? Características femininas. Por quê? Porque ele tem 2 cromossomos sexuais, né, femininos, ele tem o X e o X, só que ele também tem o Y, certo? Então a gente não consegue tá mostrando aí, é o que a gente chama de androgenia, tá? É o indivíduo X, X e Y, nasce com a genitália masculina, com pênis e testículo, só que quando entra na puberdade, ele começa a ter, por exemplo, o desenvolvimento das mamas, certo? Característica
né, ele possui pouco pelo, que é uma característica sexual secundária, o quê? Feminina, certo? Isso é característica genética. São síndromes genéticas, síndromes da diferenciação sexual. Se, por exemplo, uma mulher que nasce com um cromossomo X, XXY, por exemplo, se for um indivíduo do sexo feminino, na puberdade ele começa o quê? A desenvolver características masculinas, né? Começa a ter pelos, começa a ter a voz mais grossa, começa a ter uma produção de testosterona maior, certo? Então foi um caso, por exemplo, da lutadora de boxe das Olimpíadas de 2024, certo? Que teve aí, foi a maior repercussão isso aí, falaram que ela era transexual, no caso ela tinha o quê? A síndrome da diferenciação, né, sexual, produzia mais testosterona no caso. Enfim, esse não é o foco da nossa aula. A gente precisa entender que o nosso material genético, ele vai ter as bases nitrogenadas. O DNA, ele é uma fita dupla ligada por pontos de hidrogênio, certo? Então a gente vai ter, quais são as bases nitrogenadas? Adenina, timina, guanina e citosina. Isso para quem? Para o DNA, certo? Quando eu falo de RNA, ao invés de uma fita dupla, eu tenho o quê? Uma fita única, certo? Essa fita única vai servir para quê? Para codificar uma proteína, por exemplo. Certo? Então, ele vai ser formado por bases nitrogenadas? Vai ser formado também por bases nitrogenadas. Só que ele vai ter uma diferença, certo? A diferença é o quê? Ao invés de timina no RNA, a gente vai ter o quê? A presença da uracila. Timina só acontece aonde? No DNA. A uracila acontece só aonde? No RNA. Então, no DNA a gente tem adenina, timina, guanina e citosina, só que no RNA a gente tem adenina, uracila, guanina e citosina, certo? Então, são essas diferenças aí. Essas bases nitrogenadas, elas vão ser o quê? Separadas em dois grupos. As purinas, que são adenina e guanina, certo? Por que elas são purinas? Pela formação molecular delas. A estrutura molecular é que separou elas em purinas. Já as pirimidinas, né, que tem aí a formação molecular semelhante, vai ser quem? Vai ser a citosina, timina e uracila. São essas três. Então a gente tem adenina e guanina, as purinas, e já as pirimidinas, citosina, timina e uracila, sendo que a timina só acontece no DNA e a uracila só acontece no RNA. Para isso, né, a gente precisa entender como é a nossa organização ali do DNA. Vocês acham que todo o meu DNA, 100% do meu DNA, ele é lido, certo? Ele é lido? Não, ele não é lido. Boa parte do nosso DNA, ele não é lido. Por quê? Porque imagina só um colar de pérolas, né? Você tem um fio passando por todo o colar e várias bolinhas ali, né, envolvidas naquele fio. Isso é um colar de pérolas. O meu DNA é como se eu pegasse, ao invés de 100% daquelas pérolas ali, eu colocasse, vamos supor, 10 pérolas, né? Aliás, vamos botar aqui um número melhor para ficar mais fácil para vocês entenderem. Se eu pego esse mesmo colar e coloco 16 pérolas nele, então vai ficar espaços, né? Vai ficar espaços ali entre cada pérola. Esses espaços aí é chamado de quê? De eucromatina. Esses espaços que não possuem pérolas, esses espaços são lidos. Essa sequência de DNA ela é lida. Ela é lida, vai produzir proteína, vai produzir alguma característica, vai servir para alguma coisa. Só que esses outros espaços que estão com as pérolas ali, eles são lidos? Não, isso a gente chama de heterocromatina. Heterocromatina a gente não vai não vai ser lido, independente do que aconteça.
eu queria que meu filho tivesse o cabelo liso, do olho azul, ele fosse loiro. Não, se essa característica tá junto ali dessa pérola, que no nosso DNA é chamado de histona, essa proteína ela não vai ser lida. Então, toda informação que está localizada na heterocromatina, ela não vai ser lida. Você não consegue ler. Você só consegue ler a sequência que está localizada na eucromatina. Então, a eucromatina ela é lida, certo? O nosso material genético, 97% dele não é lido, não serve para produzir, não serve para codificar a proteína. Ele serve para outra coisa, menos para codificar a proteína. Apenas o quê? 3% só do nosso DNA, ele codifica alguma proteína aí. Só que eu preciso saber o quê? Como é que ele é lido, certo? Então, como é que ele vai ser lido? A gente fala, né, na biologia, a gente sempre fala que o sentido da vida é o quê? É o sentido 5 linhas, 3 linhas, certo? O sentido 5 linhas, 3 linhas é a forma que o meu DNA vai ser lido, certo? Então ele vai ser lido sempre do sentido 5 linhas, 3 linhas, nunca do sentido 3 linhas, 5 linhas, certo? Então na hora que a gente for falar de replicação de DNA, eu explico melhor isso para vocês. Só que, para que o meu DNA produza uma proteína, eu preciso fazer o quê? Eu preciso produzir uma molécula de RNA, certo? Então eu vou produzir uma molécula de DNA a partir do meu DNA, e essa molécula de RNA é ela que vai codificar a proteína, certo? É ela que vai produzir aí a proteína. Só que o meu DNA ele precisa ser lido. Então eu vou ter a região promotora, certo? É ali que uma proteína começa a ler o meu DNA para produzir determinada proteína. É a partir dali. Eu vou ter a região chamada de intron, que ela não vai ser lida, certo? Ela não consegue ser lida. Essa região ela é removida por um processo chamado de splicing, certo? E a gente tem os exons. Os exons são as regiões necessárias para codificar determinada proteína. Então, eu tenho uma proteína chamada DNA polimerase. O DNA polimerase vai encontrar a região promotora, ele encontra a região promotora e ele só vai ler o quê? Os exons. Os introns, ele descarta, certo? Então é basicamente isso que a gente acontece. A gente vai estar observando. Então esses nucleotídeos aí serão lidos, vai ser lido, vai ser codificado uma molécula de RNA, essa molécula de RNA vai ser mandada para o citoplasma, e lá no citoplasma você vai ter a produção de proteína. Tudo isso aí que eu falei, tá o quê? 100% acontecendo aonde? No núcleo da célula. A gente nem saiu do núcleo da célula ainda, certo? Então, tanto material genético, tanto DNA, quanto RNA, quanto o cromossomo, o gene, tudo isso aí a gente está onde? Está junto aqui, ó, está preso ainda onde? No núcleo da célula. É ele que contém todas as informações necessárias para codificar uma proteína, para determinar alguma situação. Tudo isso aí está lá no nosso núcleo, certo? Então o RNA, por exemplo, a gente tem algumas variações dessa molécula. A gente vai ter o RNA ribossômico, a gente tem o RNA mensageiro, RNA transportador, tudo isso aí vai ser molécula de RNA, certo? Essa foi nossa segunda aula. Espero vocês no próximo bloco. Até mais.